Eu ensinei uma mensagem chamada O Poder de Semear. E hoje é praticamente uma parte 2 do poder de semear. A mensagem da semana passada eu falei especificamente sobre o que acontece quando você semeia. O grande poder por trás disso. Se você não viu essa mensagem, com certeza vá no meu YouTube ou no YouTube da Igreja 5F e assista. Amém? Eu vou estar ensinando como semear do jeito espiritual. Como semear corretamente do jeito de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Porque existe um jeito certo de semear e um jeito errado de semear. O jeito errado seria de olhos fechados, apenas fazendo algo só porque sim, apenas fazendo algo por tradição, por ritual, apenas fazendo algo para cumprir tabela. Tipo, marquei um quadrinho na lista de coisas que devo fazer para ser um bom cristão e dei um pouco do meu dízimo. Esse tipo de coisa é exemplo de jeitos errados de semear. Hoje você vai aprender o jeito certo, o jeito espiritual, o jeito de Deus. Porque tantas bênçãos, vida abundante, estão conectadas à sua semeadura. Então, se você semeia do jeito errado, isso vai te impedir de receber as bênçãos e a vida abundante que Deus deseja que você tenha. Então, isso é muito importante, amém? Então, quando estamos semeando, aliás, quando eu ensinei semana passada, eu estava falando que existem diferentes tipos de semeadura. Semana passada eu ensinei especificamente sobre semear no reino de Deus. Existem diferentes tipos de semeadura. Quando a Bíblia fala sobre semear, significa suas ações, significa suas palavras, mas também significa dar financeiramente. Pode significar dar financeiramente para outros, para os pobres, mas também algo separado é dar financeiramente, semear no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja. Amém? No último domingo, eu estava falando especificamente sobre semear na igreja, na casa de Deus. Hoje vai ser o mesmo ensino. Este é o tema de como semear espiritualmente na casa de Deus, no reino de Deus. Amém? Então, quando você está trazendo sua semente para a casa de Deus, isso é um ato espiritual que você está fazendo. O jeito típico, tradicional, religioso de fazer isso é apenas dar uma oferta, apenas tipo uma quantia de uma vez, tipo, aqui está a minha oferta, ou aqui está o meu dízimo. Mas isso é realmente fazer sem revelação do poder por trás da semente. E tudo isso é desbloqueado quando semeamos. Existem coisas diferentes que são desbloqueadas quando semeamos. Então, o jeito espiritual correto de semear é semear especificamente por coisas diferentes que Deus quer que você semeie. É como se fosse um jardim e Deus quer que você plante sementes para este tipo de planta. Este outro tipo de planta, um tipo diferente de planta, outro tipo de planta. Assim, isso produz um jardim inteiro com todos esses diferentes tipos de plantas que precisamos. Amém? Então, a primeira coisa pela qual devemos semear especificamente é o dízimo. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 8. O homem roubará a Deus? Mas vocês estão me roubando. Mas vocês dizem: como te roubamos? Nos dízimos e nas contribuições. Vocês estão debaixo de maldição porque vocês estão me roubando, a nação toda. Tragam o dízimo completo para o depósito no templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Vou repreender o devorador para que não destrua os frutos do solo, e a videira do campo não falhará em dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações chamarão vocês de felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Então, essas pessoas não estavam dando o dízimo. Agora, dízimo é definido na Bíblia como 10% da renda.
E essas pessoas não estavam dando o dízimo que Deus mandou dar. Deus vê o dízimo como pertence a ele completamente. Embora seja dado a você, pertence a ele. Você é mais como um administrador segurando, mas realmente pertence a ele. E devemos ter essa mentalidade como crentes, que quando recebemos dinheiro, quando recebemos um pagamento, realmente não é todo o pagamento que é nosso, mas apenas 90% e os 10% pertencem a Deus. Amém? E então, essas pessoas, elas não estavam dando dízimo. E Deus levou isso tão a sério. Ele está dizendo: vocês estão me roubando. E ele fala que havia uma maldição sobre eles porque estavam roubando a Deus a não dar o dízimo. Agora, nós estamos na nova aliança agora, amém? Então, quando as pessoas faziam certas coisas, vinham maldições sobre elas. Elas eram consideradas impuras, mas Jesus veio e destruiu a maldição da lei. Amém? Mas há tanto do Antigo Testamento que ainda se aplica a nós hoje, é só que já não estamos mais debaixo da lei. E as consequências de não fazer são diferentes. Não é que estamos amaldiçoados. Não é que agora estamos sujos, impuros, não salvos, se você desobedecer a um mandamento, se você pecar. Mas ainda há consequências. Ainda há repercussões. É assim, se você vai e rouba algo de alguém, vai haver repercussões, consequências, seja você crente ou não, certo? Seja algo pequeno ou algo grande. Seja que você seja pego ou não. Então, se for algo de grande valor monetário, que você roubar de alguém, sendo crente ou não, você pode ser preso, certo? Só porque você é crente e já não está mais debaixo da lei, não significa que você pode roubar e não ter repercussões. Entende o que eu estou dizendo? E mesmo se for algo menor ou algo grande, mas você não for pego, você não tem essas repercussões físicas, mas ainda há repercussões. Você simplesmente abre a porta para a voz de condenação com força na sua vida. Definitivamente há repercussões, certo? E é assim que é agora na nova aliança em relação a reter o dízimo. Quando você retém o dízimo, você está retendo a semente que está liberando bênçãos na sua vida. Você está retendo a semente que está trazendo proteção sobre suas finanças. Está escrito que quando trazem o dízimo, está escrito que quando você faz isso, eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Tantas bênçãos Deus trará quando você trouxer o dízimo. Ele também diz: eu vou repreender o devorador para que ele não destrua os frutos do seu solo. Então, quando você traz o dízimo, a colheita que é desbloqueada é proteção sobre suas finanças para que o diabo não possa tocar nas suas finanças, não possa vir e roubar. Pessoas no mundo não têm esse tipo de proteção. E crentes que não dizimam não têm esse tipo de proteção. Qualquer coisa pode acontecer com as finanças a qualquer momento. Não há proteção sobrenatural sem o dízimo. Então é isso que acontece e também sua videira no campo não vai falhar em dar fruto. Então também significa que você não vai ficar preso na estagnação, mas vai continuar recebendo mais e mais provisão, indo de glória em glória enquanto você dizima. Aleluia? Então a primeira maneira de semear é reconhecendo 10% da minha renda. Agora, isso não está mais debaixo da lei, mas Deus ainda quer que façamos isso. Existem tantos mandamentos no Antigo Testamento, como não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Estão no Antigo Testamento, mas não desapareceram no Novo Testamento. Ainda são mandamentos de Deus. E este ainda é um mandamento de Deus. Aleluia?
Então, você deve pensar espiritualmente 10% pertence a Deus, e você deve ter o temor de Deus sabendo que se eu reter isso, eu literalmente estou roubando de Deus. Isso é sério, número um. E número dois, isso não vai ser bom para mim, para minhas finanças. Então, deve ser muito simples e direto com o temor de Deus. 10% do que eu recebo é de Deus. Amém? Isso também é o jeito de receber. Mesmo que você esteja em uma estação da vida em que você só tenha R$ 1, 10% disso é 20 centavos. Eu estou fazendo a conta certa? É matemática fácil, espero que sim. 20 centavos. Então, até mesmo dar 20 centavos faz algo poderoso no reino espiritual. É visto por Deus como um dízimo. E literalmente bênçãos sobrenaturais virão a partir desses 20 centavos. E não só por isso, mas o devorador é repreendido de tomar os 80 centavos que você tem e o que virá depois. Amém? É um verdadeiro princípio espiritual, não faz sentido neste mundo, é realmente espiritual. Mas é real e é um princípio poderoso que não falha. É por isso que Deus diz: me testem nisso. Eu quero te abençoar. Eu quero que suas finanças sejam protegidas. Eu quero que você prospere. Então me teste. Deuteronômio 12:6. Tragam os seus holocaustos e sacrifícios, os seus dízimos e ofertas especiais, o que vocês prometeram dar e as suas ofertas voluntárias. Então aqui vemos que Deus está pedindo para darmos mais do que apenas os dízimos, mas Ele está nos chamando para dar as ofertas especiais. Ele está nos chamando a dar ofertas voluntárias e está nos chamando a dar sacrifícios. Para muitas pessoas, por exemplo, 10% não é muito sacrifício, certo? É uma minoria muito pequena e não dói para muitas pessoas. Quero dizer, nunca vai te machucar, mas não parece doloroso, tipo, de onde vou tirar dinheiro para minhas contas ou comida? Para muitas pessoas, 10% não é muito sacrifício. Então, ele está nos chamando para fazer sacrifícios, sacrifícios reais além do dízimo, ofertas especiais e ofertas voluntárias. Então, agora vamos entrar em uma categoria de ofertas voluntárias. Então, devemos ter em nossos corações: eu dou o dízimo a Deus e também vou dar ofertas voluntárias e sacrifícios. E existem diferentes tipos que devemos estar pensando para garantir que temos todos os planos. Não estamos esquecendo de nada. Não estamos negligenciando dar a Deus. Dar graça a Deus dessa maneira, fazer sacrifício a Deus dessa maneira. Amém? Então, Marcos 12:41. Jesus se sentou em frente ao gasofilácio do templo. Então, o templo, a casa de Deus, que seria a igreja de hoje. E ele começou a observar como as pessoas colocavam dinheiro no gasofilácio do templo. E muitos ricos estavam colocando grandes quantias. Uma viúva pobre veio e colocou 2 pequenas moedas de cobre, que equivalem a 1 centavo. Chamando seus discípulos, ele disse a eles: eu asseguro a vocês e digo com toda certeza, essa viúva pobre colocou proporcionalmente mais do que todos os outros que contribuíram para o gasofilácio, porque todos eles contribuíram da sua sobra, mas ela, da sua pobreza, colocou tudo o que tinha, tudo o que tinha para viver. Agora, Jesus ficou maravilhado com isso. Ele amou isso. Isso foi lindo para ele. No jeito do mundo, essa mulher seria chamada de estúpida e tola. E na mente de um fariseu, ela teria sido chamada de estúpida, tola e desperdiçadora. Ela deveria ao menos ter dado a outra pessoa necessitada. Como Judas disse para a mulher: por que você está desperdiçando esse perfume caro nos pés de Jesus agora? Você poderia ter vendido e dado aos pobres. Mas havia um significado por trás de ela dar esse sacrifício e coisas caras. Jesus estava simbolizando Deus, o reino de Deus.
a obra de Deus, a igreja. Amém? Então os fariseus a chamariam de estúpida, tola. As pessoas no mundo chamariam de estúpida e tola. Isso era tudo que ela tinha para comer. Então agora, como ela vai comer? É assim que o mundo vê. Mas Jesus viu isso como lindo e bom e incrível. E isso é algo realmente poderoso para lembrarmos em nossas próprias vidas. Sabe? Dar até o ponto de sacrifício é importante para Deus. Isso é no Novo Testamento. Isso é tempo de Jesus, certo? Então sabemos que sacrificar financeiramente na casa de Deus é importante para Deus e é visto como lindo. Esses ricos, eles estavam provavelmente dando tipo 10%. E ele não ficou maravilhado, nem impressionado e nem mesmo tocado pelo que eles estavam dando. Mas ele ficou tão tocado por essa mulher que deu tudo. Isso, isso deveria nos fazer perceber que sacrificar financeiramente, semear no reino de Deus, até o ponto de ser um sacrifício, é tão importante para Deus. Amém? Então, realmente, eu mencionei antes que quando você vê o pagamento ou qualquer forma como você recebe dinheiro, devemos ver como 90% é nosso e 10% pertence a Deus. Mas, se quisermos ir ainda mais espiritualmente, mais fundo espiritualmente, de forma madura, devemos ver que tudo pertence a Deus. Sim, quero dizer, os 10% é como você está roubando a Deus se você não der. Mas os 90% é seu, mas você é um administrador disso. Devemos ver dessa forma, que talvez não estejamos roubando a Deus, mas não estamos sendo o melhor administrador quando não damos além dos 10%. Talvez não estejamos roubando a Deus, mas não estamos sendo um bom administrador. O melhor administrador. Não estamos realmente rendendo cada parte da nossa vida, não estamos realmente rendendo nossas finanças. Não estamos rendendo 100% das nossas finanças, apenas 10%. Mas Deus quer a nossa rendição completa. Isso inclui cada parte da sua vida. Isso inclui suas finanças. Amém? Então, quando você consegue ver que todo o seu dinheiro pertence a Deus, você vê isso. Isto é de Deus. Eu não fiz nada para trabalhar ou merecer isso. Isso só está aqui na minha mão porque Deus me deu a capacidade de ter o trabalho. Pela graça de Deus, eu recebi isso. É tudo Deus. Mesmo quando você trabalha tão duro por isso, ainda é Deus quem merece o crédito. E você poderia ter trabalhado tão duro e esse dinheiro poderia não ter vindo. É somente pela graça de Deus que você recebeu isso. Amém? Quando você vê as coisas corretamente dessa maneira, você será um bom administrador. O dinheiro não vai te dominar. Você vai dar a quantia que Deus quer que você dê onde Ele quer que você dê. Então, isso é a coisa mais importante que posso te dizer enquanto estou compartilhando com você como semear. Renda tudo, renda suas finanças, 100% delas, e tenha o temor de Deus nessa área. Leve isso a sério. Não leve isso de forma leviana. Amém? Filipenses 4:18. No momento, eu tenho tudo o que preciso e ainda mais. Nós lemos essa passagem, aliás, no último domingo. Este é o apóstolo Paulo falando. E ele está dizendo isso para as pessoas da igreja em Filipos. Ele está agradecendo a elas por terem dado, por terem semeado no ministério dele. Ele está agradecendo. Ele está dizendo o quanto isso significou para ele e o quão importante foi o sacrifício delas, a oferta delas. Então ele está dizendo: por causa de vocês, eu tenho tudo o que preciso agora e ainda mais porque vocês deram oferta. Estou abundantemente suprido com os presentes que vocês me enviaram com Epafrodito. Elas são um sacrifício de cheiro suave que é aceitável e agradável a Deus.
E esse mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória, que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, muitas pessoas conhecem muito bem essa passagem, a passagem que diz: Esse mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Muitas pessoas conhecem muito bem esse versículo, mas muitas pessoas não conhecem o contexto desse versículo. O contexto realmente importa. Realmente importa quando Paulo diz isso. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo isso para as pessoas que acabaram de semear oferta, fizeram sacrifício. E então, ele diz essa palavra. Ele não está dizendo isso de forma geral para todo mundo. Ele está dizendo, o que ele está dizendo é que a sua semente está liberando necessidades e bênçãos de Deus para virem sobre a sua vida. Você vai colher isso, você vai colher as necessidades que você tem porque você semeou. Então, essa próxima área, uma área específica de semente da categoria de oferta especial de sacrifício, é semear por uma necessidade. Sabendo que ao semear, Deus libera. Não é apenas que Deus libera bênçãos aleatórias quando semeamos, mas quando semeamos, Deus libera as bênçãos que precisamos, coisas que precisamos. Então, às vezes, quando você não tem uma certa necessidade na sua vida atendida, pode ser porque você não está semeando o suficiente para que a colheita dessa necessidade venha. E às vezes Deus pode estar te pedindo para, talvez você esteja semeando regularmente, mas talvez Deus esteja te pedindo para sacrificar mais. E então essa necessidade será liberada quando você semear mais nessa área. Então, se você tem uma certa necessidade na sua vida espiritual, física, e você está vendo que isso não está chegando, você está se perguntando: o que devo fazer? O que eu faço? Este é um problema. Semeie. Faça um sacrifício para Deus. Sempre que você semeia, bênçãos são liberadas. Você precisa de uma bênção nessa área. Semeie para que você colha isso, amém? Então você pode fazer uma semente específica, tipo falar com o nome. Deus, estou semeando isso por esta necessidade. Eu creio que você está liberando isso para mim. Agora lembre-se que semana passada eu compartilhei que nunca existe algo como uma transação, ou pagar a Deus por algo para ele liberar algo. É o princípio de semear e colher. Não confunda as coisas. Mas tantas pessoas rejeitam dar a Deus por algo que literalmente estão perdendo o importante princípio de semear e colher que Deus nos instruiu a fazer. E assim, então, perdendo a vida abundante, estão orando e orando e orando por uma certa necessidade, mas são religiosos e se recusam a aceitar esse princípio do vinho novo. E a necessidade nunca chega, a necessidade nunca é liberada. É melhor que nos humilhemos. O que eu estou ensinando é vinho novo, não é o jeito antigo tradicional ao qual estamos acostumados. Mas é o vinho novo. Apenas prove Deus nisso. Prove Ele nisso e você vai ver. Se você não acredita, vai lá nas minhas redes sociais, no meu story do Instagram. Quase todo dia eu estou vendo testemunhos desse princípio específico. Eu tinha essa necessidade, eu semeei, eu fiz um sacrifício e essa necessidade veio. Acho que ontem à noite mesmo eu compartilhei um testemunho no meu story do Instagram. Vá olhar e prove Deus. Amém? Primeiro Reis 17:10. Então, Deus está dizendo ao profeta Elias agora: vá imediatamente para Sarepta, na região de Sidom, e fique lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que o sustente com comida.
Mas por que Deus simplesmente não manda comida do céu para Elias? É assim que Deus avança o reino dele. Quero dizer, é assim que Deus traz provisão para os servos dele. E tudo o que é necessário para a obra de Deus, por meio de pessoas. Este é o sistema de Deus, este é o jeito de Deus. Eu falei sobre isso semana passada, como o ministério de Jesus foi sustentado financeiramente por mulheres, por discípulos. Jesus não ficava apenas estalando os dedos e dinheiro aparecia nas mãos dele, sabe? Porque este é o jeito de Deus, ainda é o jeito de Deus, aleluia. Então Deus diz: Eu ordenei uma viúva daquele lugar que o sustente com comida. Então ele foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, uma viúva estava lá apanhando lenha. Ele a chamou e pediu: Você traria um pouco de água numa jarra para eu beber? Quando ela estava indo buscar, ele chamou: E traga, por favor, um pedaço de pão. Agora a viúva, essa viúva diz: Eu não tenho pão, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou juntando alguns gravetos para levar para casa e fazer uma refeição para mim e para meu filho para que comamos e morramos. Então Deus tem tantas pessoas para escolher para trazer provisão para o servo dele. Logicamente, você pensaria que ele enviaria uma mulher rica, um homem rico, alguém rico. Não alguém que literalmente é tão pobre que está prestes a morrer. Porque é tão pobre assim. Isso é o mais pobre que se pode ser. Mas foi essa pessoa que Deus escolheu. E ele está pedindo a essa pobre mulher com apenas uma migalha, pronta para morrer, que dê a migalha dela. Sim, 1 Reis 17:13. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá para casa e faça como você disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim, do que você tem, e traga para mim. E então faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A vasilha de farinha não se acabará e a botija de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Ela foi e fez o que Elias tinha dito, e eu via comida todos os dias para Elias e para a mulher e a família dela. Pois a vasilha de farinha não se acabou e a botija de azeite não se esvaziou, conforme a palavra do Senhor falada por meio de Elias. Este é o princípio de semear e colher quando você semeia no reino de Deus, de que estou falando. E estou tentando te ensinar o poder disso. Ela semeou no reino de Deus, ela trouxe a provisão para o servo de Deus, o ministério de Deus, representando a igreja. E ela colheu tanta provisão sobrenatural continuamente na vida dela. Ela estava prestes a morrer porque tinha uma migalha sobrando. E tudo o que ela fez foi oferecer o pequeno pão, apenas algo pequeno que ela tinha, a coisa pequena que ela tinha. E Deus deu a ela muito mais e continuou dando muito mais. Nunca acabava. Então, então o mundo pode achar que isso é tolice e estupidez. Por que Deus está pedindo a essa mulher pobre para dar a última migalha de pão antes de morrer? É assim que o mundo vê. Mas este é o princípio do reino de Deus. Deus sabia que, ao semear, ela iria colher. Então Deus estava salvando a viúva. Esta foi a graça de Deus. Ele viu que essa viúva estava em necessidade e ele sabia que o jeito de receber financeiramente, o princípio espiritual, era ela semear. Claro, Deus poderia simplesmente liberar comida de forma sobrenatural, liberar provisão para ela do céu. Mas este não é o princípio dele nos dias de hoje. Exceto por exceções, como no deserto, certo? Mas o jeito principal dele, o princípio dele, é esse de semear e colher no reino de Deus. E ele não vai contra a palavra dele. Então ele diz: Você semeia para então eu poder te abençoar. Foi isso que aconteceu. Então havia uma necessidade. Ela tinha uma grande necessidade. Ela tinha uma grande necessidade de comida, de provisão. E a resposta foi semear no reino de Deus, para o servo de Deus. Essa foi a resposta. Isso é o que liberaria as bênçãos.
Por isso eu digo: semeie por uma necessidade, faça o que essa viúva fez, para que Deus possa liberar para você como ele fez para essa viúva. O próximo tipo de semente é para aqueles que são sérios sobre andar na unção, carregar o poder de Deus. O próximo tipo de semente é semear uma semente para se conectar à unção. Diz em Provérbios 11:24: um dá liberalmente e fica cada vez mais rico, outro retém o que deveria dar e só passa a necessidade. Quem traz bênção será enriquecido, e quem rega será ele mesmo regado. Você precisa regar essa unção que você está recebendo. Você precisa valorizar, Deus precisa ver que você valoriza a unção para liberar mais. Porque Deus leva muito a sério os princípios do reino dele, os princípios dele de impartição. Ele levanta um servo de Deus, servos de Deus, ele os instrui a começar um ministério, começar uma igreja, ele os leva pelo fogo refinador e os molda até que eles possam ser esse vaso puro de Deus para que ele possa colocar uma unção poderosa. Eles se tornam, nos dias de hoje, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ou o profeta Elias. E então Deus chama discípulos para virem, pessoas para virem e ficarem debaixo, servirem debaixo, fazerem parte daquela igreja, fazerem parte daquele ministério, fazerem parte daquela obra de Deus. E enquanto fazem isso, enquanto servem, enquanto se rendem, a unção é impartida daquele líder, daquele Paulo, Pedro, Elias dos dias de hoje. Ela é impartida para o povo. Então, este é o sistema de Deus. O sistema de Deus de equipar a igreja dele, fazer a obra de Deus, liberar impartição, é muito importante. Ele não vai contra o sistema dele, é muito importante, sabe? Leva tempo para aquela unção real ser liberada em um servo. Você não pode simplesmente conseguir unção de qualquer jeito. Ir para o seu quarto, orar o dia todo, jejuar o dia todo por muitos dias e a unção vem. Não, essa unção é tão preciosa. E Deus precisa ver que você valoriza a unção que você recebeu. Não que você apenas receba a unção e vá fazer o que quiser. Você precisa perceber que a unção vem de Jesus, mas também vem de Jesus por meio de um servo de Deus. Que Deus está fazendo a maior parte da obra dele por meio de vasos. E então precisamos honrar para que outros possam receber. Se não honramos, estamos basicamente dizendo que não precisamos de ninguém, podemos fazer as coisas do nosso jeito, e isso interrompe o fluxo da unção, o mover de Deus, os milagres sendo liberados. Você não pode receber uma unção que você não honra. E parte de honrar é dar, semear naquele ministério de onde você recebeu. Isso é uma parte grande da honra. E sempre que você traz semente, há colheita. Nós não damos apenas para receber, mas devemos ter a revelação de que eu vou receber enquanto dou. Isso é empolgante. Aleluia, isso não é ruim, é algo bom. É semear e colher. Amém? Então, quando damos, às vezes damos só porque amamos a Deus, certo? Só porque, obrigado, Senhor, eu te amo. Eu apenas dou sem pensar em nada para receber, mas toda vez que você semeia, você colhe. E existem coisas diferentes que você colhe enquanto está semeando por coisas diferentes. É por isso que eu estou falando dessa importância de semear espiritualmente, semear especificamente. Eu estou semeando por esta necessidade e aquela necessidade é liberada. Então, quando você semeia,
Agradecendo a Deus por essa unção que você está vendo agora na sua vida, se movendo através de você. Agradecendo a Deus porque agora você está vendo vidas serem tocadas, curadas, libertas. Quando você semeia com essa gratidão por ter recebido aquela unção naquele ministério de onde você recebeu impartição, há uma colheita que vem disso. E não é uma colheita aleatória, mas enquanto você semeia com esse coração de gratidão por aquela unção, agradecendo a Deus por aquela unção que você recebeu, mais unção vem sobre você nessa área. Mais unção de impartição vem sobre você nessa área. Você está regando. Eu recebi essa unção de impartição de unção na minha vida. Eu estou regando isso. E então você é regado. Como diz, quem rega será ele mesmo regado. Então, é como se você estivesse vindo ao lugar onde recebeu a unção de impartição, você está trazendo essa semente, você está regando. Eu valorizo essa unção. Com a minha semente, eu valorizo isso. Eu valorizo essa unção de impartição na minha vida. Eu valorizo. Mais dessa unção vem sobre você. Quando você recebe unção, você a libera e ela vai. Você precisa continuar recebendo mais. Então, se pessoas recebem impartição, algumas pessoas podem apenas vir aqui. Elas podem apenas vir aqui, pastores podem apenas vir aqui e receber impartição. E eles verão Deus se mover em poder, verão milagres acontecerem através deles depois de receberem a impartição. Mas se eles não regarem o lugar de onde receberam, isso vai secar. Os milagres vão parar de fluir. Você precisa valorizar e honrar o lugar de onde Deus liberou para você. E então, quando você rega, mais unção vem sobre você e isso aumenta à medida que você continua fazendo isso. À medida que você vai de glória em glória. Então, esta é uma das outras áreas de semeadura. Conectar-se à unção. É um ponto de contato no reino espiritual. Aleluia. Esta próxima semente, este próximo tipo de oferta é uma semente de ação de graças. Então, devemos dar a Deus só por gratidão. Só para agradecer a Deus por quem Ele é, pelas bênçãos que Ele deu. Então você semeia, sabe? Eu estou semeando e eu sei que vou colher isso enquanto eu semeio. Mas às vezes você deve semear apenas para agradecer a Deus, especificamente apenas como uma semente de ação de graças. E quando você semeia essa semente de ação de graças, isso libera bênção e favor sobre a sua vida. A Bíblia diz em Salmo 147:6: O Senhor levanta os humildes. O Senhor levanta os humildes. Uma das grandes maneiras de testar se alguém é humilde é se essa pessoa é grata. E então, quando Deus está olhando para ver se alguém é humilde, ele está testando coisas diferentes. Ele está testando seus pensamentos, seu coração, suas palavras e suas ações para ver se são humildes. E parte dessas ações é semear. Eu sou grata a Deus pelo que você fez. Eu estou dando um sacrifício e te agradecendo, Senhor. Há uma elevação que vem dessa semente. Deus levanta os humildes, isso faz parte de Deus levantar os humildes, trazendo bênçãos, trazendo favor sobre a sua vida, abrindo portas. Isso vem da semente de ação de graças. Aleluia. E também, quando Deus faz algo muito grande, como te libertar de opressão demoníaca, isso é algo muito, muito grande. Muitas pessoas ficam presas com opressão demoníaca por muitos anos. E a unção é rara hoje, então é algo ainda maior que Deus faz. Quando Deus liberta uma pessoa, elas não ficam mais presas com demônios morando dentro delas, controlando, forçando a beber e beber e beber e usar drogas e ver pornografia e assistir pornografia, se masturbar e se deitar com qualquer um e ter ansiedade o tempo todo e ter depressão o tempo todo. É algo grande quando Deus te liberta. Amém? Aleluia.
Então, quando Deus te liberta, você deve ser grato e deve mostrar sua gratidão de todas as maneiras, testemunhando, rendendo tudo, servindo a Ele e semeando no reino dele onde você recebeu aquela unção. Onde aquela unção, na maioria dos casos, liberta pela unção que despedaça o jugo. Quando você vem aonde o poder de Deus está se movendo na igreja, no ministério, é aí que você recebeu a unção. Então você deve agradecer a Deus por ele ter te libertado especificamente quando isso acontece. E se for como hoje, alguns de vocês serão libertos hoje, mas não sentirão nada fisicamente. Semeie ação de graças pela fé. Creia que você foi liberto. Obrigado, Senhor, por me libertar hoje. Isso fará coisas poderosas no reino espiritual. Mas, novamente, como eu disse, quando semeamos, não devemos fazer com o coração de receber algo de Deus como uma transação. Mas devemos estar espiritualmente conscientes de que há uma colheita vindo disso e dos diferentes tipos de colheita de que você precisa. Então, quando você semeia agradecendo a Deus por te libertar, há uma colheita específica que vem dessa semente específica, não uma colheita aleatória. Mas a colheita específica é um aumento de unção liberando proteção sobre você para te manter protegido de demônios entrarem de novo. Para te ajudar a manter a sua libertação. Para ajudar seus olhos espirituais a se abrirem para discernir as artimanhas do diabo tentando te fazer abrir novamente uma porta para ele voltar. Então, há uma passagem na Bíblia que diz que quando um demônio sai, ele fica procurando ver se pode voltar e quer trazer os amigos dele, ele quer trazer mais. E quando ele vê que o vaso está basicamente vazio, varrido em ordem, o significado disso é que a pessoa não está rendida a Deus, se enchendo do Espírito Santo e tudo que isso se implica. Estar plantado onde o poder de Deus está, levar a sério isso e ser equipado para crescer no Espírito, estar na palavra dele, tudo o que isso implica e também significa semear, trazer sacrifício para Deus. Então, se você está faltando em algumas dessas coisas, algumas dessas áreas incluídas na rendição, demônios veem um caminho de volta para trazer mais. Esse é o grande resumo do que significa garantir que nenhum demônio volte. Esse é o grande resumo do que significa garantir que você está cheio e que eles não vejam vazio. Rendição. Rendição em toda a área, seguindo os mandamentos de Deus, os princípios dele. Os princípios do vinho novo, que incluem semear. Então, enquanto você semeia agradecendo a Deus por te libertar, uma colheita de mais unção vem sobre você para te ajudar a manter a sua libertação. De proteção, especificamente proteção nessa área e te ajudando espiritualmente a amadurecer para que o diabo não te engane. O diabo pode ser tão ardiloso e falar mentiras e fazer as pessoas pensarem que não estão realmente libertas até que começam a confessar coisas, mentiras. E isso abre uma porta. O diabo se torna tão ardiloso. Nós precisamos não levar isso de forma leviana quando você foi liberto. Não leve isso de forma leviana. Siga todos os princípios de Deus. Agradeça a Deus por te libertar. Semeie no reino de Deus. Agradeça a Ele especificamente por te libertar. Eu quero toda a unção que eu puder ter. Eu não quero perder nenhuma colheita. Eu preciso de toda a colheita. Aleluia. E a última área de semeadura, agora, isso não é para todo mundo. Então, tudo o que eu acabei de compartilhar é para todos. É para todos vocês. Que isso deve fazer parte da sua vida de semeadura espiritual, pensar nessas coisas especificamente. E você pode declarar essas coisas, anotar essas coisas. Essa semente é para isso. Observe Deus fazer. Eu estou plantando isso aqui para isso, e eu sei que isso vai vir. Você vai ver aquela planta vir sobre o que você semeou. Amém?
Agora, essa última área de semeadura não é para todos. Isso é apenas para algumas pessoas. E esta categoria aqui é semear para desbloquear libertação completa. Isso não é a resposta para todo mundo que precisa de libertação, mas às vezes é uma chave que desbloqueia libertação completa. Agora, eu estava compartilhando, acredito que 2 semanas atrás, sobre como existem níveis diferentes de demônio. Como diz em Efésios 6, que não estamos em guerra contra carne e sangue, mas no reino espiritual está a guerra em que estamos. Contra principados, sendo o poder demoníaco mais alto, contra potestades, sendo o segundo poder demoníaco, e há traduções diferentes que nomeiam essas coisas de formas diferentes, mas há outros dois outros níveis de poderes demoníacos diferentes. Traduções diferentes têm nomes diferentes para eles, mas o importante de entender é que existem esses níveis diferentes, principados sendo o mais alto. Então, aqui, demônios de nível mais baixo primeiro, depois mais poder, ainda mais poder, e o mais alto poder demoníaco, que é principado. E assim, sem a unção, é raro que qualquer um desses demônios vá embora. Mas com pouca unção, às vezes os demônios de nível mais baixo vão embora. Mas com uma unção pequena, ele não consegue lidar acima do nível mais baixo. E quando há uma unção poderosa, aqui, como na igreja, esses demônios menores de nível, vão embora bem rápido. Porque há tanto poder de Deus, demônios de nível menor não precisam de tantas chaves espirituais para destrancar aquelas correntes que fazem o demônio ir embora. Então eu compartilhei como às vezes eu posso estar pregando e um demônio sai de alguém. Quando você ouve eles gritando e saindo durante a pregação, você pode saber que é um demônio de nível mais baixo que nem conseguiu suportar a pregação. Aleluia! Mas então, no final, eu estou declarando especificamente: você, demônio, tem que ir embora agora. Há poder nas suas palavras. Essa é uma das grandes maneiras de você executar a sua autoridade. É declarando, comandando. Então, nós temos libertação em massa aqui todo domingo. Glória a Deus. E é realmente libertação em massa. E eu ordeno: o espírito de vício tem que ir embora, o espírito de ansiedade tem que ir embora. Eu ordeno certas coisas. E o que acontece? Muitas vezes, grito, grito, demônio sai, aqui, ali, em todo lugar. Certo? Então, esses eram demônios de poder mais alto do que os que saíram durante a mensagem. Havia outra chave necessária. A chave número 1 foi estar onde a unção está. A chave número 2 foi que a ordem fosse emitida. E poderia ter havido uma chave número 3 necessária, que era a pessoa renunciar. Mas há mais chaves, até às vezes, que são necessárias para principados irem embora. Para casos mais extremos de opressão demoníaca. Para um grande emaranhado de correntes demoníacas na vida de uma pessoa. E isso é verdade, existem alguns casos que são menores, e existem alguns casos que são grandes em termos de opressão demoníaca. E isso é verdade. E isso deveria ser óbvio com o estado do corpo de Cristo hoje. Há mais cristãos oprimidos do que livres, provavelmente. E não é porque a unção é rara, mas também porque a revelação do vinho novo de que há chaves proféticas diferentes necessárias para destravar pessoas também está faltando. E o espírito de religião odeia tanto a revelação do vinho novo que vai tentar calar essas chaves preciosas que Deus está liberando. E esta última chave, os religiosos não suportam. Não suportam. É o diabo que não suporta. Porque todos os segredos serão expostos. Todos os segredos.
de como o diabo consegue manter as pessoas em escravidão tão intensa. Não importa quanta oração, não importa quantas pessoas gritem com o demônio, o segredo será exposto. E todo mundo poderia ser livre, assim como nos tempos de Jesus, os tempos de apóstolo Paulo, de apóstolo Pedro. Todos foram curados, todos foram livres. E então, eu mal conheço um único ministro hoje, exceto meu pai espiritual, vou dizer isso. Mas se eu fosse dizer, eu não conheço nenhum ministro que pudesse dizer: sim, eu vi todo demônio ir embora em todo culto. Eu consigo expulsar todo tipo de demônio. Se você perguntasse honestamente a eles, lá no fundo, se eles respondessem honestamente, eles diriam: não, esse demônio eu não consegui descobrir como fazê-lo ir embora. Essa pessoa ficou presa com o problema mental dela. Depois de tanta oração e jejum. Eu não sei. Mas existem respostas, as respostas do vinho novo, mas precisamos ser humildes para recebê-las. Nos tempos do apóstolo Paulo e Pedro, todos os demônios estavam indo embora. Está na palavra de Deus. Fala sobre a sombra do apóstolo Pedro. Todos eram curados. Todos. T-O-D-O-S. 100% eram curados. E é isso que Deus quer hoje, agora. Não é para ser apenas algo do passado. Deus quer libertar todo o povo dele agora. Não apenas aqueles com demônios de nível mais baixo, ele quer libertar todos eles. Todos os principados devem ir embora. Mas eles não vão embora sem essa revelação do vinho novo que os religiosos não suportam e vão dizer que está errada. Amém? Então, precisamos ser reais conosco. Se não estamos vendo os resultados que Pedro, Paulo, a igreja de Atos viu, onde todos eram curados, todo demônio ia embora, precisamos ser reais conosco. Estamos perdendo revelação no reino espiritual. Nós temos a Bíblia, então significa que tem que ser o Espírito Santo soprando sobre a palavra, liberando a revelação nova e fresca, a revelação de vinho novo. Eu não tenho a escritura escrita aqui, mas há uma passagem que fala sobre como nos são dados diferentes dons do Espírito Santo. Todos recebem tipos diferentes de dons. Você conhece a passagem? E uma das coisas que menciona é a iluminação do Espírito Santo que ele traz, significando revelação profética, chaves proféticas. Isso é o que é necessário para essa pessoa ser liberta. Esse é o significado. Então é bíblico haver vinho novo, revelação profética. Isto é o que é necessário para esta pessoa ser liberta. Isso é bíblico, aleluia. Então você não pode simplesmente dizer que é só comandar e renunciar que faz todos os demônios irem embora. Não. Às vezes precisamos da iluminação do Espírito Santo para liberar revelação profética nova e fresca. Aleluia. Então, em 1 Reis 3, versículo 4. O rei foi a Gibeão para sacrificar lá. Este era Salomão. Salomão foi sacrificar porque aquele era o grande e alto lugar. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e Deus disse: peça-me o que devo te dar. Dá ao teu servo um coração que entende e que ouve, com o qual julgar teu povo para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Vamos para o versículo 12. Deus disse: eis que eu fiz como você pediu. Eu te dei um coração e uma mente sábios e discernidores, de modo que ninguém antes de você foi seu igual, nem se levantará depois de você alguém igual a você. Eu também te dei o que você não pediu, tanto riqueza quanto honra, de modo que não haverá entre os reis ninguém igual a você por todos os seus dias. Então, mais uma vez, muitas pessoas conhecem essa passagem sobre como Deus perguntou a Salomão: o que você quer? Eu vou te dar. Porque eu tenho tanto favor e amor por você, especificamente por você, para te perguntar isso. E Salomão diz o que ele diz e Deus dá a ele ainda mais. Muitos conhecem isso, certo? Mas muitos não conhecem o contexto. Salomão trouxe sacrifício para Deus
E imediatamente depois que ele trouxe sacrifício, Deus aparece e não apenas aparece, diz: peça qualquer coisa e eu te darei. E aquele sacrifício tocou tanto o coração de Deus que Deus decidiu dar a ele muito mais do que ele pediu. Bênçãos, bênçãos físicas. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Busque primeiro o reino em todos os sentidos, por meio de semear, por meio de fazer sacrifício incluído. Aleluia? Então vemos esse poder em trazer sacrifício, a mão de Deus vindo, se movendo e liberando bênçãos, liberando milagres. Amém? E então vemos em 2 Samuel 24, versículo 18. Gade veio a Davi, o rei Davi, e disse a ele: sobe, ergue um altar ao Senhor na eira. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade. Vou pular um pouco adiante. Porque meu senhor o rei veio ao seu servo, e Davi disse: para comprar de você a eira, para construir um altar ao Senhor, para que a praga seja detida do povo. E então Araúna disse a Davi: que meu senhor o rei tome e ofereça o que lhe parecer bom. Olha, aqui estão bois para o holocausto e as trilhas de debulhar e os jugos dos bois para a lenha. Tudo isso eu te dou, ele está dizendo. Que o Senhor Deus seja favorável a você. Mas o rei Davi disse: não, eu certamente comprarei de você por um preço. Eu não oferecerei holocaustos ao Senhor meu Deus, que não me custem nada. Isso mostra o poder de nós pessoalmente fazermos sacrifícios, amém? Davi não aceitaria esse dinheiro, basicamente, para dar a oferta. Tinha que custar algo a ele, ele sabia, para tocar o coração de Deus, esse sacrifício. Amém? Então Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. Então o Senhor foi movido a compaixão pela oração de Davi pela terra e a praga foi detida em Israel. Então Davi trouxe sacrifício que lhe custou algo e abriu a porta para a mão poderosa de Deus vir e liberar milagres. Liberar livramento da praga. Está escrito então. Então Deus foi movido. Aleluia. Noé, Gênesis 8, versículo 20. Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo o animal cerimonialmente puro e de toda ave pura e ofereceu holocausto sobre o altar. Agora, isso foi depois que o dilúvio acabou. Ele chegou à terra pela primeira vez. Então, depois que Noé trouxe esse sacrifício, o Senhor sentiu o aroma agradável, um cheiro suave e satisfatório, e o Senhor disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a intenção do coração do homem é má desde a juventude, e nunca mais destruirei todo ser vivente como fiz. Então, esse milagre poderoso de Deus, fazer essa promessa e liberar proteção sobre Noé e toda a humanidade e todos nós hoje, veio depois que Noé deu um sacrifício. Diretamente depois. Você começa a ver a conexão de milagres acontecendo depois que sacrifícios são feitos a Deus. Está na Bíblia, amém? Aleluia. E lembre-se, lá em Filipenses 4,18, que lemos antes, quando Paulo está falando para as pessoas que estavam dando oferta a ele. Lembre-se do que ele diz no versículo 18, que as ofertas que dão são um sacrifício de cheiro suave que é aceitável e agradável a Deus. Novo Testamento. E vemos na passagem que acabamos de ler, vemos que o Senhor sentiu, Gênesis 8, versículo 20, o Senhor sentiu o aroma agradável, um cheiro suave e satisfatório. E então o Senhor liberou essa promessa. Então nós não podemos riscar esse princípio de Deus só porque está no Antigo Testamento.
Podemos ver como isso é trazido para o Novo Testamento. Ainda é uma fragrância suave para Deus que tem poder, que libera milagres, assim como era no Antigo Testamento. Aleluia. Lucas 5,14. Jesus ordenou a esta pessoa com lepra que ele curou que não contasse a ninguém, mas fosse e se mostrasse ao sacerdote e fizesse uma oferta pela sua purificação, assim como Moisés ordenou, como um testemunho para eles de que esta obra é do Messias. Então Deus estava realmente instruindo ele, enquanto orou por ele, ele o instruiu semear uma semente na casa de Deus por esta cura. Nada é uma transação, lembre-se. Mas isso foi uma direção profética que Jesus estava dando especificamente a ele. Não era para todo mundo, mas especificamente para ele, para receber plenamente e manter essa cura que ele tinha acabado de receber. Isso está no Novo Testamento, amém? Hebreus 11:4. Essa é a tradução Passion. A fé moveu Abel a escolher um sacrifício mais aceitável para oferecer a Deus do que o seu irmão Caim. Isso se refere a Gênesis 4, versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe alguns dos frutos da terra como oferta ao Senhor, e Abel também trouxe uma oferta, as melhores partes gordas de alguns dos primogênitos do seu rebanho. O Senhor olhou com favor para Abel e a sua oferta. Então, essa escritura do Novo Testamento em Hebreus, Nova Aliança, está se referindo a isso, que Abel trouxe um sacrifício aceitável a Deus. E ele realmente trouxe um sacrifício verdadeiro. E diz em Hebreus 11:4, a fé moveu Abel a escolher um sacrifício mais aceitável para oferecer a Deus do que o seu irmão Caim. E Deus o declarou justo por causa da sua oferta de fé, pela sua fé. Abel ainda nos fala instrução hoje, mesmo tendo morrido há muito tempo. Então, essa história do Antigo Testamento, a importância de trazer este sacrifício e os milagres que vieram deste sacrifício, ainda está falando conosco hoje. Ainda está trazendo instrução para nós hoje de que há poder na sua semente que às vezes pode liberar o poder de Deus para trazer liberdade na sua vida. Amém? Então, para algumas pessoas, a opressão demoníaca que elas têm é muito forte. Exemplos diferentes. Um pode ser que houve gerações de feitiçaria praticada, de modo que houve tanta semeadura no reino das trevas e houve uma verdadeira colheita de escravidão no reino das trevas na geração deles, de pessoa para pessoa. Agora, às vezes, a feitiçaria, o diabo exige, o diabo rouba os princípios de Deus, porque há poder nos princípios de Deus. Então, eles os distorce e usa para o mal. Ele sabe que ainda há poder nisso. Então, ele literalmente pede aos seus servos que façam sacrifícios de sangue. Servos do diabo, feiticeiros, lançarão maldições sobre as pessoas que trarão morte a uma pessoa. Enviam espíritos demoníacos para elas e isso traz morte à pessoa se ela não tiver Jesus. Ou se não estiverem protegidas onde a unção está e não estiverem aberta ao vinho novo para sair dessa maldição, para sair dessa escravidão. Como o que eu estou compartilhando hoje. E as pessoas realmente morrerão. Você vê coisas como esses concertos demoníacos às vezes e pessoas, muitas pessoas morrendo. De uma vez só, não faz sentido logicamente. É espiritual. Há coisas sombrias acontecendo que estão ocultas. Há feiticeiros lançando maldições sobre pessoas, usando demônios. E, sem o poder de Deus na sua vida, o poder demoníaco é mais forte do que você sem o poder de Deus. Então está funcionando. As pessoas estão recebendo maldições. As pessoas estão morrendo por essas maldições. E quando morrem, isso é contado como um sacrifício ao diabo por aquele feiticeiro que fez aquilo. E isso lhes dá mais poderes demoníacos. Isso lhes dá bênçãos do diabo, mas as bênçãos de Deus vêm sem tristeza. Então as bênçãos do diabo vêm com tristeza, vêm com o inferno na sua vida, mais demônios na sua vida. Você recebe uma coisa e recebe muitas mais coisas ruins, que superam a coisa boa, como o sucesso ou qualquer outra coisa, dinheiro, certo? É isso que está acontecendo no reino espiritual. Esse tipo de feitiçaria profunda e sombria está acontecendo.
onde sacrifícios estão sendo feitos, sacrifícios demoníacos, e as pessoas pagam preços por esses sacrifícios. Esses feiticeiros, eles pagam dinheiro, eles fazem dinheiro. Eles enviam dinheiro ao diabo como sacrifícios, enviando a uma pessoa dizendo: esta pessoa, ela será amaldiçoada. Eles pegam o próprio dinheiro deles, muito dinheiro, e fazem sacrifício ao diabo para que essa pessoa tenha essa maldição. E então, o que acaba acontecendo nesses casos demoníacos profundos é que as pessoas têm essas maldições de feitiçaria profunda sobre elas. E esses demônios não vão embora na pregação. Esses demônios não vão embora só pela ordem. É mais profundo, é muito mais profundo do que isso. Então, a chave profética que é necessária neste caso é sacrificar a Deus, fazer um sacrifício no reino de Deus. É como se houvesse uma colheita demoníaca que veio sobre a sua vida, pode ser de gerações atrás, nem foram portas que você abriu, pode ter sido feitiçaria enviada sobre a sua vida, mas há uma colheita demoníaca que veio na sua vida. E para tirar essa colheita não é apenas o sangue de Jesus, mas também render a sua vida e fazer sacrifício a Deus. Fazer um sacrifício para esta área específica. Um sacrifício real. Libera essa colheita demoníaca, libera essa maldição. Amém? É o mesmo princípio que acabamos de aprender pela Bíblia. Como a mão de Deus, o poder de Deus vem em certos casos depois do sacrifício. E às vezes pode ser que talvez não tenha sido feitiçaria feita contra você, talvez não tenha sido maldições geracionais profundas, mas talvez você tenha semeado no reino das trevas, você foi a videntes, você pagou muito dinheiro a videntes. Você deu tanto dinheiro a videntes. Você semeou no reino demoníaco e isso colheu tanta escravidão demoníaca, e não apenas qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de escravidão demoníaca, mas está ligada a esse sacrifício que você fez. É diferente de apenas assistir um filme de terror. Você realmente colocou seu dinheiro nesses videntes. Viu como é mais profundo? E então, nesses casos, o sacrifício é o que levanta isso de você, o sacrifício no reino de Deus. E devemos querer isso, devemos sentir convicção. Se você deu muito dinheiro ao reino demoníaco, seja a videntes, seja a feiticeiros para receber cura deles, curandeiros, seja coisas de nova era. Você foi para a ayahuasca de nova era, essas coisas. Você pagou dinheiro por conferência de nova era ou qualquer outra coisa. Você deve sentir convicção. Eu dei tanto dinheiro que Deus me deu e me abençoou lá. Eu devo dar a mesma quantia e mais do que dei lá para Deus. Você deve sentir no coração de vocês, marcado nessa área. Sabe? É verdade, você está salvo, seus pecados foram embora. Mas você deve sentir: eu não quero apenas aceitar Jesus de graça. Eu quero fazer sacrifício e ação de graças e dar a Deus porque Ele merece. Agora, eu não quero simplesmente não fazer nada. Sabe? Você deve sentir convicção, amém? Não que você tenha aqui, você não é forçado a fazer isso, mas você deve sentir convicção. E se você conseguir ter essa convicção e entregar seu tudo, você nem vai chegar a esse lugar onde ainda está preso na escravidão. As leis espirituais sabem o que você semeou e você será liberado. Se é isso que está te segurando de alcançar liberdade completa ao continuar a semear no reino de Deus, as leis sabem. As leis espirituais sabem. Elas sabem quando foi pago. Pago nisso, podemos dizer pago. Jesus pagou tudo, amém? Mas não podemos usar isso como desculpa para não semear no reino de Deus. Amém? Aleluia. Então, às vezes, isso pode vir como uma palavra profética para uma pessoa. Às vezes, no meio da libertação, alguém que é ungido, que está ouvindo Deus, que tem unção profética, Deus revelará a ela.
Essa pessoa, a chave que está desbloqueando ela é semear no reino de Deus. E devemos ser humildes e receber isso. Aleluia, eu recebi direção. O diabo consegue manter tantas pessoas na igreja em escravidão porque há tanta reclamação. Tantos reclamadores que não querem seguir instruções de Deus. Mas as pessoas no reino das trevas estão todas prontas para seguir instruções. Estão todas prontas para fazer sacrifícios. Eles levam a sério, mas as pessoas na igreja muitas vezes são apenas reclamadoras. Precisamos levar Deus a sério, amém? Receba a instrução profética, seja humilde e também às vezes isso pode não vir de uma instrução profética. Às vezes você sentirá convicção sozinho. Às vezes você pode saber, poxa, há tanta feitiçaria que eu fiz ou que esteve no meu passado e na minha família. Eu preciso semear no reino de Deus. Eu preciso fazer sacrifício. Há tanta colheita demoníaca na minha vida, eu preciso semear no reino de Deus para tirar toda essa colheita. Às vezes a convicção virá para você. Para muitos de vocês está vindo agora, seus olhos estão se abrindo, vendo que isso te segurou, que esta é a chave. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu me lembro de uma vez, eu ministrei há alguns anos, agora foi quase 2 anos atrás, em janeiro. Eu estava ministrando em Houston, o avivamento é agora. E uma mulher trouxe o filho pequeno dela, uns 8 anos, 9 anos, eu diria. E ela me disse: eu já fui a muitos ministérios de libertação, um atrás do outro. E os demônios não estão saindo dele. Eles oram por ele, mas eles apenas manifestam. Ele continua manifestando e eles nunca saem dele. Isso não é apenas ir a qualquer igreja, isso é ir a ministérios de libertação. Então ela me diz isso, eu oro pelo menino, e enquanto eu oro pelo menino, eu vejo que ele ainda está manifestando. E Deus me revela, Deus fala comigo, que isso é mais profundo, que isso é uma escravidão demoníaca mais profunda. E de repente Deus fala comigo de forma profética, ele me revelou que ela tinha semeado em videntes, dado a videntes. Então eu apenas pergunto a ela: você por acaso foi a videntes? Ela diz: fui. Você deu dinheiro aos videntes? Ela diz: dei. Eu pergunto, tipo, muito? Ela diz, tipo, centenas e centenas. E Deus me revelou ali na hora: esta é a chave que vai desbloquear a liberdade para o filho dela. Porque isso é geracional. Passou para o filho, para que ela semeasse no reino de Deus. E eu apenas disse isso a ela e disse para ela semear no reino de Deus, onde o poder de Deus está. Não é sobre dar a um ministro ou algo assim. É sobre o princípio de semear no reino de Deus, onde a unção dele está. E então, eu apenas a deixei com essa instrução. Eu dei livre arbítrio a ela. Eu não disse, você vai fazer? Eu apenas compartilhei isso com ela, essa chave. E então segui em frente. Havia tantas pessoas manifestando. Libertação acontecendo em todo lugar. Então eu continuo orando por outras pessoas. E de repente ela corre até mim. Apóstola Catherine! E ela está de pé aqui com o filho dela. Ele estava deitado no chão antes, manifestando demônios falando por ele, rindo através dele. E ele está de pé aqui, parece cheio de paz. E ela diz: ele está liberto. Ela diz: eu acabei de abrir no meu celular o PushPay da Igreja 5F e imediatamente semeei ali. E ela diz: logo depois que eu fiz isso, ele começou, acredito, a tossir demônios e então ficou livre. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela estava transbordando de alegria e o menino estava cheio de paz e alegria. E então, até voltaram no dia seguinte. Era um evento de 2 dias. Eles voltaram no dia seguinte e testemunharam. E ele estava sendo uma criança normal, sem manifestar. E ela estava tão feliz. Ela viajou longe para estar aqui, tão desesperada por liberdade. Eles tentaram tantas outras coisas, eles tentaram tantas outras libertações. Muitas pessoas não têm essa revelação. E é rejeitada muitas vezes porque é vinho novo. É raro. E tudo que é novo, vinho novo,
é visto como estranho e errado, porque é tão raro, obscuro. Mas foi isso que trouxe liberdade para o filho dela. Amém? Então, eu tenho orgulho do meu Jesus. Eu tenho orgulho dele. Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho da unção dele. Eu não me envergonho do poder de Deus que traz salvação, libertação e cura para os filhos de Deus, adultos e para as crianças também. Eu não me envergonho de como o Espírito Santo trabalha e dos princípios dele. Eu não me envergonho do princípio de semear e colher. Não é desconfortável para mim falar sobre semear, porque eu sei o poder que isso é. Que esse princípio vai desbloquear pessoas da escravidão, da escassez. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do vinho novo de Deus. Eu não me envergonho das chaves preciosas dele, chaves proféticas que desbloqueiam o povo dele. Eu não me envergonho. Não importa o que os espíritos religiosos queiram dizer, eu não me envergonho. Você vai ficar sem vergonha comigo? Amém! Aleluia! 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 E não é só aquele testemunho do menininho. Tem tantas pessoas que me escreveram, muitas eu compartilhei nas minhas redes sociais, como Deus estava urgindo elas a semear. Elas estavam presas na escravidão há muito tempo, Deus estava urgindo elas a semear. E elas semearam e ficaram livres depois que semearam. Amém? Aleluia. Então, de forma simples, quando você semeia, você está semeando. Quando você semeia onde o verdadeiro reino de Deus está, a unção dele, você está semeando naquela unção. Então, o que você colhe? A unção. É muito simples. E a Bíblia fala, nós lemos todas essas escrituras sobre eu derramarei bênçãos, eu darei proteção. A unção dele, é a unção dele. As bênçãos são a unção dele, o poder dele. A proteção dele é o poder dele, o poder sobrenatural dele. Então, de forma simples, sempre que você semeia, você está semeando na unção para liberar o que você precisa. Seja provisão, sejam bênçãos físicas, bênçãos espirituais, libertação. Você está colhendo isso, simplesmente assim. Amém? Então, semeie na unção e colha a unção. Às vezes isso se parece com libertação. A unção faz tudo, amém? Aleluia. Aleluia, amém. Quem está animado para dar? Eu tenho doadores alegres agora? Amém, boas notícias. É hora de dar agora. E você deve ter expectativa agora, enquanto você semeia. É hora de receber agora, enquanto você semeia. Enquanto você semeia, e eu quero primeiro, antes de trazermos os dízimos e ofertas gerais, e quando você der, quero dizer, você pode escolher se quiser, talvez possa ser antes de um domingo. Você pode planejar. Eu vou dar isso para isso e para isso e para isso. Entende? E você pode trazer tudo junto quando tivermos as cestas de oferta aqui. E aqueles online, você pode dar tudo de uma vez. Não é como se você tivesse que separar tudo ou algo assim, entende? Mas faça essa intenção a partir de agora, dê espiritualmente. Porque quando você tem essa mentalidade e está dizendo, Senhor, você está pensando sobre a sua vida, você deve fazer um inventário na sua vida, tipo, o que está faltando agora? Quais necessidades eu tenho? Eu vou trazer uma semente para isso. Amém? Isso vai te manter de dar menos do que Deus quer que você dê quando você dá com uma mentalidade espiritual. Antes de fazermos esse tempo geral de dar, nossos dízimos e nossas ofertas, todas essas sementes especiais, específicas, eu só quero convidar qualquer um, para trazer uma semente. Se Deus falou com você durante essa mensagem, revelando que esta é uma chave para desbloquear a sua liberdade. Tipo, se você teve muito, se você fez muita feitiçaria, se você deu muito dinheiro ao reino demoníaco, sim, você pode vir à frente. Com suas sementes, você pode colocá-las bem aqui no altar. E eu só quero declarar sobre aqueles de vocês que estão ouvindo isso de Deus agora, sentindo isso de Deus agora. Obrigada, Jesus. E eu só quero que você fale rapidamente
Para renunciar, por que você está trazendo essa semente especificamente pela liberdade? O lugar onde você foi retido, o lugar onde você sabe que houve uma semeadura, ou houve uma semeadura no reino demoníaco, ou houve feitiçaria feita contra você, ou houve feitiçaria na família. Se você pudesse apenas falar essas coisas e renunciar essas coisas agora, com a semente. Você pode falar: "Eu quero ouvir essas coisas agora", para que eu possa declarar: "Eu renuncio à feitiçaria feita na minha família. Eu renuncio às maldições geracionais que vieram por causa da feitiçaria. Eu renuncio a cada vez que eu fui à feitiçaria e eu entrego essa semente nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu renuncio à feitiçaria. Estou aqui para renunciar à cientologia, semear no reino, semear no reino da cientologia, também astrologia e fazer todo tipo de coisas da nova era e maldições geracionais de negócios financeiros desonestos. Amém." Sim, Deus está trazendo liberdade agora. Se algum de vocês que está trazendo sementes puder falar em voz alta agora o que você está renunciando. Eu renuncio ao espírito de fazer feitiçaria, cartas de tarô, semear naquela escuridão, reino das trevas, por ganhos financeiros e relacionamentos e sucesso e tudo isso. Então, eu renuncio a isso. Amém. Eu renuncio a qualquer feitiçaria, eu renuncio a qualquer na minha família. Eu apenas renuncio em nome de Jesus. Eu desato cada um de vocês aqui que tem renunciado, que estão trazendo essa semente agora, trazendo liberdade, trazendo um cancelamento dessa colheita demoníaca, dessa feitiçaria que foi enviada sobre a sua vida, dessas maldições que foram enviadas sobre a sua vida. Eu separo você de tudo que você renunciou agora. Eu quebro cada maldição de feitiçaria enviada sobre a sua vida. Com essa semente, eu declaro que esses sacrifícios feitos para que você estivesse em escravidão, eu removo esse sacrifício demoníaco da sua vida agora, em nome de Jesus. E eu declaro, coloque essa semente agora no altar. Coloque essa semente no altar agora. Eu declaro todo espírito ligado, todo principado, todo espírito de feitiçaria. Cada um de vocês devem ir agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu falo liberdade completa agora em nome de Jesus. Eu declaro que nada do passado, nenhuma feitiçaria pode te seguir novamente em nome de Jesus. Eu falo para que toda essa colheita demoníaca seja removida da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você está livre. Você está livre. Não mais demônios. Não mais. Então, eu apenas profeticamente estou dizendo: não deixe o diabo mentir para você e pensar que você ainda tem mais. Você está livre. Você está livre agora. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês todos podem voltar para os seus lugares agora. E para todos vocês agora, se vocês prepararam sua semente, se ainda não fizeram, se querem dar online, vocês podem ir para 5fchurch.org/give. Há um QR Code aqui na tela e também nos envelopes atrás das cadeiras de vocês. E aqueles que estão dando online, vocês podem ir para o link na minha bio do Instagram, bio da Igreja 5F, Instagram, TikTok e 5fchurch.org/give. É como vocês podem dar online. Se puderem levantar suas sementes agora, ou levantar suas mãos se estão dando online, seus celulares, enquanto eu declaro sobre vocês.
Eu declaro agora que toda maldição de pobreza seja quebrada da sua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre esta semente que as bênçãos derramem na sua vida. Essas necessidades que você tem na sua vida, que sejam supridas agora. Receba a provisão agora. Eu falo que as portas se abram para você, para todas as suas necessidades, para todas as suas necessidades financeiras em nome de Jesus. E eu falo proteção sobre suas finanças. Eu declaro que não haverá nenhum diabo vindo às suas finanças e tentando roubá-las ou drená-las. Eu falo proteção e que você vá de glória em glória nas áreas das finanças em nome de Jesus. Eu falo que você está conectado a esta unção sobre a semente agora em nome de Jesus. E eu falo abundância em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Amém.